E aí, Amanda? A E gente aí, sempre Ana? começa o podcast assim, né? É verdade. É sempre no e aí. O É, nome e aí, podia ser e Amanda? E aí. aí, Ana? É. E aí, Ana? Vou até dar uma respirada funda aqui. Na verdade, eu não sei. Qual é o tema desse podcast? Temos duas opções. Eu Hum. lembro que quando a gente conversou por WhatsApp, a gente tinha algumas opções. Você tinha falado que tinha já uma temática pro podcast, que era meio que uma continuação do último que a gente gravou. Só que Que o você tempo já tirou uma passou. conclusão Tem que sobre rever a a nossa mensagem. situação. Tem que Não rever a foi isso? mensagem e acho que nem faz mais sentido. Acho que já passou. Tá. Mas eu E acho que aí. você tem. Vai, fala aí. Não, e aí a gente tava conversando e eu perguntei pra você se você topava falar sobre traumas. Que assim, né? Eu menti, Complicado, não topo. delicado. É, porque acontece, eu tava assistindo o Papo de Segunda, né? E eles estavam, sei lá, não lembro exatamente qual era a pauta. Se era tipo, qual é o pior fora que você já levou, qual é o pior fora que você já deu. E aí vem o Chico Bosco, que eu tenho um grande crush. É, Ele é bem e gato. Inteligente. enquanto um tava falando uma coisa, outro tava falando outra, ele falou: Cara, eu descobri depois de uma série de relacionamentos falidos, e por uma questão que ele trata na terapia, que é abandono, que ele passou a vida inteira dele se dando foras, na verdade, porque ele estava sempre se auto-sabotando, ele estava sempre sabotando esses relacionamentos, encontrando coisas para que aquilo não fosse para frente e que não rolasse, na verdade, um abandono, né? Mas em que Que não sentido? necessariamente iria Ele dava acontecer. fora? Ou ele ia fazer criando situações pra. Ele ia criando situações para sabotar aqueles relacionamentos, Uhum, né? Com um uhum, medo de um abandono. E uhum. quando ele falou isso, me bateu tão dentro, mas tão dentro, que eu falei, caralho. E aí eu falei, eu vou pegar isso. Tipo, isso é meu, com certeza isso é Como meu. assim vou pegar isso? Esse é meu. É porque eu tenho meu primo, pelo menos, brinca muito comigo, que às vezes você tem uma situação que tá acontecendo com alguém, ou você tá vendo, e você se identifica com aquilo, e você entende que aquilo também é seu. E aí ele fala, pega pra você. Aí eu falo, eu pego pra mim. E Hum, aí o pega pra você é muito pra você elaborar a respeito. Porque se aquilo bateu e eu falei, sou eu. uhum, Porque quando ele falou isso, eu falei, sou eu. uhum. E assim, por mais que eu, tipo, já pensei a respeito disso, e eu tenho consciência de que eu já auto-sabotei, me auto-sabotei em várias situações e sabotei vários relacionamentos que eu poderia ter tido alguma coisa com medo de abandono, com medo de ser rejeitada, com medo de rejeição. E eu tenho uma coisa muito doida com isso, que eu dou esse jeito e por anos, e só agora, aos 32, que eu comecei a inverter esse tipo de visão, que o tempo inteiro eu falava assim, nossa, mas eu sou muito ruim em relacionamento, eu sou muito ruim em relacionamento, sou muito ruim em relacionamento. E, na verdade, eu acho que hoje em dia não, sabe? Tipo, eu não sou ruim com relacionamentos. Mas eu criei, com certeza, e eu tenho uma responsabilidade em várias situações de que eu criei situações pra que aquilo não seguisse, sabe? Quando você fala que você é ruim em relacionamentos, é em que sentido? Porque hoje você está dizendo que você não é. Em relação a uma boa namorada? É o que você quer dizer? Sim, em relacionamentos, isso se aplica mais em relacionamentos românticos. Porque o que acontece? Eu fui compensar em relacionamentos que não são românticos. Me conta isso. Eu acho. Sabe? Tipo, eu acho que eu botei toda a minha dedicação, amor, carinho, atenção e em relacionamentos como as amizades. Ah, tá, entendi. Então você é boa E nessas os relações. românticos. E não que eu não tenha medo do abandono na relação da amizade. Isso existe também. E da rejeição também. Na amizade? Você tem medo disso? Ah, eu acho que sempre existe. Sabe? Hum. De certa forma. Eu acho que ela tá sempre ali, mas eu não sei Como que por você que vai ser no romance. abandonado numa amizade? Ué, eu acho que é a mesma coisa que mais ou menos a mesma dinâmica que uma relação romântica, não? Não sei, eu tenho.
Eu tenho um pensamento assim, é porque eu sempre... Você sabe que eu sou fã de comédia romântica, né? A gente tá sempre falando sobre isso. Existe um motivo por que eu gosto das comédias românticas. E não é porque... Eu acho que de alguma forma muito subconsciente você quer viver um pouco daquilo, mas na verdade é porque pra mim eu fico satisfeita em viver vendo aquilo ali. Porque na vida real eu não vou viver aquilo. Então elas suprem uma coisa que na minha vida não vai ter. E por quê? Porque eu acho que os relacionamentos românticos, e aí no meu caso, vamos falar sobre o heteronormativo, quando você está se relacionando com um cara, pra mim é muito claro que, baseado até nas relações que eu tive, inclusive de amizade, quando o cara depois se apaixona, não sei o que é, ele só é legal com você enquanto ele tem um interesse, né? Depois que esse interesse acaba, né? Você vê, eu tive um relacionamento de 6 anos. O negócio terminou mal, tchau, beijo, como se nunca tivesse conhecido na vida. E a consideração dos 6 anos? Eu sou uma pessoa que quando tenho uma relação com a pessoa, eu tenho realmente um carinho, entendeu? Então, assim, na minha concepção, essa coisa do abandono que você tá falando, pra mim é muito claro de que eu coloco isso nas amizades, porque as amizades podem acabar, as coisas podem acontecer, a gente pode se frustrar com as pessoas. Mas eu acho que o interesse que a gente tem é mais genuíno, sabe? Eu tenho interesse na pessoa Entendi. Anelisa, Tá, sim, né? faz sentido. Agora, nas relações românticas, existe o interesse que vem também a parte sexual, tem outras questões Sim. ali que envolvem, de corpo, de não sei o quê, tem outra dinâmica. Então, aquilo ali Sim, é outra dinâmica. eu me sinto muito, na hora, não só eu tô no poder, mas assim, porque é uma relação de poder, eu acho que todas as relações são, mas Sim. a romântica eu acho especificamente, assim, e especialmente quando você tá numa relação hétero, porque, né, onde o cara, por mais que eu Sim. tenha, tanto que os caras que geralmente eu me relaciono são caras que não são tão, que abdicam de alguma forma desse poder. Porque eu não vou me relacionar com um cara que é tipicamente, entendeu? Só que ao mesmo tempo, a minha atração sexual tá naquele cara lá tóxico. Então é uma relação muito complicada. E aí, se você parar pra analisar, vai entrar lá no abandono, sim. E que é o medo mesmo, assim. Por isso que você não se entrega. Eu já percebi isso. Eu até falei em alguns podcasts aqui no. Não me entrego também. E eu não sei, eu acho que às vezes eu tenho muita dificuldade de verbalizar as coisas. Eu consigo me esclarecer muito mais escrevendo, talvez. Eu até percebo isso no podcast, às vezes falo, gente, parece que eu não sei falar. Que isso, Ana? Você fala super bem. Não, às vezes acho que, tipo, eu tô falando coisas, mas nada, não tem significado, é vazio, entendeu? Nossa, claro Que que eu me tem. expressaria muito melhor escrevendo, mas isso é outra questão. Outra noia, outra noia. Mas eu não sei nem mais por que eu tô falando isso, meu Deus. Que a gente Não, tava porque essa falando, coisa que eu tô com dificuldade de me se entregar. expressar. Eu tinha falado De se alguma entregar. coisa sobre... Ah, tá, de se entregar. E até tem uma coisa de estar muito consciente. Sabe aquela coisa que a gente falou? Eu estou muito consciente do toque. Eu tenho essa muito consciência do toque. E parece que às vezes estou muito consciente de tudo. Então tudo é meio estranho, sabe? Tipo, quando eu tô me relacionando com alguém. Então, não sei te dizer. É estranho. Não sei se faz sentido o que eu tô falando ou não. Com relação ao que a gente... Faz sentido, eu acho que faz super sentido. Pra mim, essa coisa do toque... Não só o toque, assim, é a consciência do todo. E do toque também. Não, porque pra você se deixar levar, Ana, você tem que se deixar levar. Você tem que perder o controle, né? Então, você não quer perder esse controle, você não quer abrir mão desse controle. Então, você vai sempre se colocar em situações onde você não vai precisar. E o controle, ele tá associado a esse mecanismo de defesa também. Sim, entendeu? É uma forma de você Porque eu tô falando assim, eu vou estar no controle o tempo inteiro para que eu não esteja num momento mais frágil ou mais aberta e que algo possa me afetar de alguma forma e que eu perca o controle. E que depois eu me estrepe toda, né? Sim.
É basicamente isso. Então, eu acho que esse é muito interessante porque eu comecei a perceber essa coisa de rejeição também. É latim isso? É latim? É um latim que eu inventei agora. Não teve uma época que eu tava saindo muito pra lá e pra cá aqui. E... Porque aqui eu comecei Eu não coloquei o cronômetro, você colocou. Não tem problema, eu coloquei. Tá, Se que quiser bom. jogar 19 minutos aí, ó. Tá, valeu. Temos Foi mal, 19 gente. minutos. Foi o trauma. O trauma me desestabilizou já. Muito bom a cara da Annelise. Não, então, num período que eu tava saindo muito por aqui, porque eu acho que a gente, não sei se a gente já falou disso, mas aqui os caras, eles são mais na deles. Então, é comum você dar o primeiro passo, né? E não é porque ele não tá afim, não. Porque, por exemplo, vou contar rapidamente a história da minha flatmate, que eu achei ótimo, que ela foi num show de stand-up comedy e ela viu o cara que tava fazendo o stand-up e achou ele bonito. E ela falou, não, eu vou mandar mensagem pra esse cara. E aí ela acabou que conheceu ele, porque o amigo que foi com ela pro show, conhecia a galera lá de dentro, e aí ela mandou mensagem pra ele mesmo, e ele respondeu. E eles estão há um mês namorando, e o cara virou um grude, e ela já não quer mais. Maravilhoso. Tem uma coisa, acho que os caras ingleses, eles tendem a querer ter uma relação, eu acho que eles se entregam mais. Estão procurando uma mãe, né? Aquela tudo. Não, também. com certeza. Mas assim, Mas enfim, tô dizendo isso pra dizer que é bem comum você dar o primeiro passo e os caras, não é porque eles não estavam afim, você vê. Agora ela não quer mais, que ela fala, eu não aguento mais a presença dele, e ele super escova de dente por aí, aquela coisa toda. E aí eu lembro que quando eu comecei a perceber isso quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, eu tenho que começar a sair da minha zona de conforto e também a gente não quer ser feminista, então também é isso, né? A gente não é mais aquilo, porque a gente também tá numa situação muito cômoda de, né, aquela coisa meio Bridgerton, que você tá ali e vai casar naquela idade e os caras vêm até você. Não, a gente tá vivendo um momento que você também quer, você vai atrás. E aí eu comecei a perceber a minha dificuldade de fazer isso, porque eu tô sempre num lugar muito confortável, porque eu falei, cara, é muito mais confortável o cara tomar um toco do que eu ter que tomar, né? Do que eu tomar um não. Então eu comecei a pensar sobre essa coisa da rejeição muito aqui, assim. E aí, sabe quem vinha muito na minha cabeça? A Mônica Martelli. Porque eu ficava assim, cara, o problema da rejeição é que eu sou tão forte, eu me acho tão forte, eu sou tão dura, mas é isso que você falou, é um mecanismo de defesa. Porque isso na hora é um mecanismo de defesa. Na hora que alguém, isso é minha cabeça, né? Isso também é minha cabeça, porque isso é a nossa cabeça. Você acha que você vai quebrar e acabou e é o fim do mundo uma rejeição. E não é, você levanta e continua. É porque a gente não se coloca à disposição, a gente não fica disponível pra quebrar a cara, a gente não sabe como é que é. Eu não sei como é que é viver isso. Entendeu? Eu não sei como é que é viver isso. E o que eu acho que pode ser até pior. É pior, é muito melhor quem tá acostumado. Porque o buraco vai ser mais embaixo. Porque isso é inevitável. Eu acho, Ana, que tem que se colocar nessa posição. Foi quando eu comecei a fazer isso. Eu comecei a chegar nos quando você falou, não, e você começou a falar, você também me deu em troca de mensagem, você falou, você vai ter que sentir, você vai ter que começar a sentir. Pra você ver que você não vai morrer. Entendeu? Eu vou ter que, é isso que eu fico pensando. Até porque, assim, é porque tem muitas questões, né, que estão ligadas a esse trauma. Esse trauma, ele gera outros traumas. E tudo eu acho que tá ligado ao abandono mesmo. E aí eu tenho uma coisa com o amor que eu não sei te explicar. Ao mesmo tempo que eu sei que eu sou amada pelos meus, né? Eu tenho muita dificuldade de receber amor. E, tipo, de me sentir digna de amor. Nossa, então, é tipo... estavam esperando o quê nesse podcast? Então, assim, inclusive, eu já passei por situações em que a pessoa, e eu digo pessoas da família, viraram pra mim e falaram assim, cara, tá tudo bem, sabe? Tipo, recebe esse amor. Você tem que entender que você é amada. Você... E é isso. E é muito estranha essa minha relação com o amor, e eu tenho muito essa dificuldade. O que é muito doido. Porque é isso, nunca me faltou amor. E ao mesmo tempo eu não consigo. Às vezes, e nessas situações que a pessoa fala assim, cara, você é amada, você é digna do amor que você recebe, eu normalmente caio em prantos. Tipo, isso acaba comigo.
Você fica E ao mesmo emocionada. tempo, isso me emociona. Eu também. Isso acaba comigo e ao mesmo tempo eu não. A Amanda pega. A Amanda Eu já tô aqui já querendo chorar, me segurando. pega pra você. E aí, isso é muito doido. E ao mesmo tempo, eu gosto muito de falar de amor. Eu escrevo sobre amor, eu crio histórias de amor, eu falo sobre amor. Só que não sei se eu faço isso também como um processo de cura, de reflexão, de amadurecimento desse sentimento. Até porque, tipo, eu sou essa pessoa que eu passo essa imagem de ser fechada e coração de gelo e nananã, mas eu tenho muito carinho com os meus afetos, assim, na verdade. Eu tenho um olhar muito cuidadoso para as pessoas que eu amo. E eu acho que o meu mecanismo de defesa, além de ser isso de sabotar os relacionamentos para que eu não venha a sofrer ou que eu não sofra um possível abandono, é também fingir que eu não sinto. Então eu tô o tempo inteiro fingindo que não, isso não acontece comigo. É consciente isso? Não me apaixono. Às vezes é, às vezes não. Tá? Mas assim, eu observo, tipo, que sim, eu poderia estar apaixonada, mas eu tô falando que eu não tô. Mas no fundo eu tô, sabe? Tipo, e aí fica aquele conflito, tô, não tô, tô, não tô, tô, não tô, tô, não, sabe? Tipo, então eu tô o tempo inteiro tentando bloquear isso. Nossa, Ana. Entendeu? É bem doido. Nossa, é muito doido. Porque essa coisa... Eu gosto muito É, dessa muitas sensação. coisas, muitas É muito coisas. doido. E eu tô tentando entender, assim, tipo... Você sabe que meu nome significa digna de amor, né? Ih. Amar e ser amada, Amanda. Cara, é muito doido, assim, porque eu me identifico em muitos níveis, mas ao mesmo tempo, por exemplo, agora você falou nessa coisa de estar consciente, de não estar consciente. E, cara, uma das coisas que eu gosto, assim, que eu adoro e que, na verdade, é que eu tenho dificuldade de sentir não é nem amor, é paixão, eu acho. Sabe aquela sensação de ficar apaixonada? Porque é perder o controle. E eu gosto de perder o controle. Mas, ao mesmo tempo, mesmo quando eu perco o controle, eu sinto que eu tenho. Eu não tenho muito medo de ficar apaixonada. Porque eu acho que eu me protejo tanto que na hora que eu ver que o bicho tá dando ruim, eu beijo tchau. Sabe? Mas ao mesmo tempo tem essa coisa de você se sabotar. Então, geralmente, os caras que eu vou me relacionar de alguma forma, mesmo que seja rápido, assim, são caras que não têm perspectiva de futuro mesmo. Eu falo, não, eu tô segura ali. Né? Eu tive um flertezinho na última vez que eu fui pro Brasil com um cara que morava na Califórnia. E é brasileiro, mora na Califórnia, mora em Londres. Eu falei, pronto, eu lembro perdi dessa total situação. controle. Porque eu falei, não tem perigo Não, nenhum posso essa expor relação. rapidinho aqui no podcast? Pode, fica à vontade. Amanda, eu fiquei muito chocada quando você me manda uma mensagem e fala assim, eu estou pensando em casar com esse cara. Tipo, e aí eu quase tive um treco, porque eu falei, Eu sou o quê? dramática. E juro, eu falei assim, o quê? E você assim, é sério? Eu, não, não, não. Tipo, não é possível. Como Então, assim? esse sentimento, Ana, ele é muito bom. Mas você gosta de consumir, consumir não, de alimentar isso. Eu vejo amo, muito porque eu sei que ele vai ama esse embora. apaixonamento, né? Nossa. Essa coisa do E eu sou fogo. dramática. É o seu fogo. É o seu fogo. Então, mas eu sou dramática. Você vê, eu falei, vou casar. Óbvio que eu sabia que eu não ia casar. Eu tava, tipo assim, querendo mostrar, descrever a minha sensação. Que era era uma coisa tão avassaladora, sabe? E eu gosto Então, o engraçado muito é disso. isso. E eu sempre falo, assim, com as pessoas que eu converso a respeito, é que eu não tenho essa coisa. Tipo, Você já óbvio, falou eu vou isso. sentir um encantamento, vai me dar aquele um frissonzinho, mas ele nunca é uma coisa avassaladora. E eu acho que é muito porque eu tô sempre controlando esse sentimento, de alguma forma, também. Foi isso que eu Eu tô imaginei. abafando ele, tô sempre abafando. Não, é meio tenso, porque você é pisciana, né, Ana? Pois você sente, é, né? Você sente muito. Eu sinto muito, uma coisa às vezes que não cabe, mas aí eu vou e falo, não, calma. Mas tem... E aí eu acho que tanto que quando você falou, cara, você vai ter que deixar fluir, isso tá muito na minha cabeça. E eu tô aqui, vou ter que deixar vir, vou ter que deixar vir. Menina, eu tô vendo assim, na hora que chegar, é um tsunami, vai ser um tsunami.
Eu acho que você não tem que deixar, tá? Eu falei assim, tá vendo? Eu falo as coisas, você não sabe o Não, que você mas tá eu não tô. fazendo. Assim, eu não sei se você falou com essas palavras, não, tá? Mas eu tô só passando a ideia da Não, se mensagem. existe um incômodo, se você tá consciente, você tá incomodado, você tá pensando, é porque você tá querendo experimentar alguma coisa nova, né? Você tá querendo... Existe um incômodo, ponto. Uhum. Então, se tem incômodo, o que eu diria pra você? Cara, vai no lado de lá. Vai ver como é que é o lado de lá, que você não sabe. E pra você saber, você tem que ir. E é por isso que eu falo muito na Mônica Martelli, que eu, às vezes, eu tento usar como exemplo, porque você vai ver os filmes dela, tipo, Os Homens São de Marte, pra lá que eu vou, não sei o quê. Ela não tá nem aí, ela casa, separa. Eu acho que a gente leva muito a sério essas coisas, sabe? Às vezes. E aí, tipo assim, o cara, não sei o que, tchau, beijo, e vai pra outro, ou então vai fazer outra coisa na vida dela, não, sabe? E eu comecei a pensar, falei, gente, eu tô levando muito a sério isso também, gente. E aí eu comecei a lembrar que quando eu era mais nova, eu levava essas coisas muito a sério. Relacionamento é muito a sério. Não, se eu for ficar com alguém, eu tenho um interesse real de uma parada séria. Porque eu acho que eu sou doida, mas ao mesmo tempo eu tenho uma consideração pelas pessoas, porque eu sei como é que é você tá com um sentimento, assim, sabe? Tipo, e, poxa, você não quer magoar ninguém. Você também não quer ser magoada. Então, assim, eu acho que se leva a sério porque ninguém quer brincar com o coração de ninguém. Né? Então, Sim. eu acho que parte um pouco desse lugar, assim, e aí vem os traumas, né? O motivo disso tá na família. E, e então, assim, mas parte desse lugar, sabe? É isso que eu comecei a observar muito. E aí, no meu caso, eu falei, tem que deixar, porque no meu caso eu falei, cara, caguei, fui ser rejeitada, entendeu? Já tive, nunca tinha acontecido isso comigo, fui, sabe, mandei mensagem pro carinha, o cara falou, não queria mais, às vezes nem falava que não queria mais, não queria, não mandava. E você fica meio Sim. assim, porque isso afeta um pouco o seu ego, tem uma questão também de ego, de Total do confiança. ego. E se você já tem determinadas inseguranças, isso vai bater mal também, né? Tipo, Mas para mim era mais como uma experiência, assim, aí não sei, aí você tem que encontrar se você quiser, entendeu? É a sua necessidade, porque se você não quiser, você continua. Mas se você tá incomodado e tá questionando, e aí fulano fala, e você bate, é porque você tá entendendo que é alguma coisa que você quer mexer. Então, eu acho que a grande coisa que você tem que fazer, se você quiser mexer de fato, você tem que se colocar mesmo à disposição. Porque uma coisa, você pode ter certeza, você não vai morrer de amor. Ninguém morre de amor. não, ninguém morre de amor. Isso com certeza com certeza. É, Com isso certeza eu não. Eu me acho que morre. Eu acho que eu não, não eu acho. sei. Eu tenho medo de sofrer por Não, amor. eu acho. Não, também tenho medo. Eu tenho medo do sofrimento, ponto. Chegamos lá, chegamos lá. Nossa sessão tá dando certo. Vamos terminar por aqui? Não sei, vamos ver quanto tempo tem. A gente É, tem uns tô 7 minutos zoando, aí. não. Mas eu tenho medo do sofrimento, com certeza eu tenho. Tenho medo da dor, né? A dor física, não, né? Às vezes é física, né? Eita, Às eita. vezes a dor pode se tornar física, de tão dolorosa que ela Cara, mas a dor é muito. Cara, eu tô numa fase, né, que eu comecei a trauma e sofrimento. A gente até falou isso rapidamente. Eu não. Eu às vezes pareço até insensível, mas é porque eu comecei a é. Eu perceber. também, Amanda. Ah, Não, mas no meu caso é tipo assim, você tem medo do sofrimento, né? É, eu tô sentindo que esse medo tá indo embora. E por quê? Eu acho que tem a ver com amadurecimento, tem a ver com. Nossa, parecia. Sabe aquelas professoras? Mas por quê? Pois bem. Veja bem, vejam bem, vejam bem. Mas até perdi a vida minha. que Não, você mas tá. Pode ser com insensível. amadurecimento, de ser insensível. É. Mas Porque eu já lembrei qual é o seu ponto da insensibilidade. Não, mas você sabe por quê? Porque uma das coisas que eu comecei a pensar com o tempo passando, a gente vai sofrer com certeza. Porque a gente vai perder os nossos. Não, Amanda, o sofrimento ele é inevitável. Ele é Então eu tô querendo me inevitável. preparar pra ele. Por exemplo, eu acho que eu comecei. Um dos pontos, isso é muito inconsciente, mas um pouco consciente, que eu comecei a querer passar por esses sofrimentos menores, entre aspas, que eu já. Porra, são sofrimentos de um cara. Se eu acho que eu vou morrer de amor.
Imagina quando minha mãe morrer, quando meu pai, Pois sabe? é. Tipo, Eu também tenho muitos esses pensamentos. E, tipo, lembra quando você me perguntou? Não, acho que você não perguntou no podcast, mas você me perguntou recentemente. Você falou assim: você tem medo da morte? E aí eu falei: não. E eu, de fato, não tenho medo de morrer. Eu nem. Não tenho. A questão não sou eu. A minha questão com a morte é a morte dos meus. É o meu sofrimento com a perda das pessoas que eu amo. Então a minha questão com a morte, ela tá aí. E não a minha própria morte. Diz muito mais sobre afeto do que qualquer outra coisa. sim. É, foi o que a Que tá Raquel já ligado a falou. isso. Tipo, eu tenho medo de sofrer. Tenho medo de sofrer. E eu sei que o sofrimento é inevitável. E que realmente, quanto mais você evitar o sofrimento, mais difícil vai ser. É. Eu acho isso. Hoje em dia eu não sofro, eu não evito mais sofrimento, pelo contrário, eu quero viver, porque eu preciso me preparar para a vida adulta. Que aliás, a gente já tá na vida adulta, mas acho que pro envelhecimento, porque não só de você perder as pessoas próximas, mas assim, com certeza, sabe? Tipo assim, algumas pessoas da minha família, daqui a pouco elas vão morrer. Isso é muito doido você saber que isso é uma realidade. Que não tem, tipo assim, tanto que a gente tem até uma coisa com a morte, assim, na minha família, assim, não vou falar disso. Mas, gente, é uma realidade. Se é uma certeza que a gente tem, é que as pessoas vão morrer. E isso é um dos tipos de sofrimento. Mas tem as doenças, tem outras Sim, coisas que podem acontecer. sim. E assim, se eu tô tão com medo de uma coisa, entre aspas, boba, que é ser rejeitada numa relação, imagina quando eu viver coisas pesadas. Então eu comecei de fato a fazer esse processo de me colocar mais disponível para essas coisas, não levá-las tanto a sério. Isso é uma das coisas do sofrimento, porque tem outros tipos. Mas não tenho tido tentando não ter mais medo. Tô tentando ver uma vida sem medo. Porque eu acho que tá tudo relacionado ao amor, como você falou. Lembra que a gente teve um podcast sobre amor e você falou que o contrário de amor é medo. E é isso. Entendeu? E e eu comecei a perceber que quanto menos medo a gente tem, ou pelo menos a gente tenta trabalhar, eu acho que é a solução para muita coisa. Quando você tem medo, o controle também está nesse lugar. Então, se você não tem medo, você não. Será que você precisa se controlar tanto também? Porque você não tem medo. Não Entendeu? precisa. Não precisa. É uma parada muito doida, assim. Mas eu comecei a pensar muito que, tipo assim, a solução tá no medo. Eu não quero mais ter medo. Até quando você passa na rua, e assim, claro que eu tô falando Gente, não pense que eu tô falando uma coisa, né? Só pra ilustrar, mas o negócio é muito mais complexo. Mas você tá andando na rua e você tá sozinho. Eu já tô andando na rua sozinha, sei lá, às 11 horas da noite. Vai adiantar o que ter medo? Já tô aqui nessa situação. Então, o que eu posso fazer é não ter medo. Ah, passou um cara esquisito. Eu vou encarar ele, eu não vou mostrar medo. É que nem cachorro, quando você passa, não mostra medo pro cachorro. É a mesma coisa. E as pessoas, quando você não mostra medo, cara, eu não tô dizendo que você não vai, pode acontecer alguma coisa, mas entendeu? Eu acho que não é o mínimo, uma situação que você já se colocou, o não ter medo, eu não sei, eu tô enrolada aqui agora porque eu Porque acho você que tá refletindo eu agora a respeito, né? tô refletindo uma parada que eu já refleti, mas que ainda não consegui estruturar, Uhum. eu acho que muitas dessas coisas todas que a gente tá falando, elas vão cair nessa palavrinha, que é o medo. Mas eu acho que sim. Tudo é medo. É tudo medo. A gente fica com raiva, a gente briga por causa de medo, tudo é medo. O problema é o medo. E qual é a solução? É o amor. É o descontrole. Não um descontrole maluco, mas assim. Um descontrole consciente. Um descontrole consciente assim, cara, tá tudo bem, isso aqui eu não tenho controle, isso aqui o máximo que eu Vai posso fazer. passar. A vida continua. É, Não há o que fazer. então Você vai sobreviver. É tipo Então, isso, né? é meio isso. E aí o sofrimento é a mesma coisa. E qualquer sofrimento, então assim, não é que você não vai sofrer, mas você sabe que ele vai passar também. Não tenha medo. E, assim, não é fácil, né, gente? Mas eu acho que pelo menos é um processo que eu tô tentando ser mais destemida, sabe? Que eu acho que quando eu era mais nova eu era bem mais. Destemida? Nossa, Eu nunca Você era tive mais medo. destemida? Porque você não tem Nunca consciência teve do que é a medo? vida. Você não tem. Nossa, mãe. Eu acho que eu nasci com medo. Sério? Nossa, eu peitava muito.